A inflação crescente e sem freio atingiu em cheio, principalmente os mais pobres, e os retrocessos sociais estão cada vez mais evidentes. Em vez do gás de cozinha, fogão de lenha, no lugar da carne no prato, ossos que antes iam para os cachorros e pé de galinha, quando o dinheiro dá para comprar. A energia elétrica foi substituída por velas e lamparinas. Além de tudo isso, muitos sonhos foram interrompidos, muitas pretensões deixaram de fazer parte do cotidiano de muitos brasileiros. Professor Brás Paulo, como que você vê todo esse cenário em que muitas pessoas deixam literalmente de sonhar, deixam literalmente de acreditar em um futuro melhor? Rapaz, eu estava, primeiramente, né, bom demais falar com você, falar com a nossa audiência, e eu estava justamente observando, até no Opinião de ontem, eu falava que tem uma parcela da nossa população, uma galerinha aí que está entre 16 e 30 e poucos anos, que hoje, né, o IBGE chama essa galera de jovem, que eles estão experimentando isso pela primeira vez. Porque isso não é estranho para o brasileiro de mais de 45 anos de idade, isso não é estranho para uma certa parcela. Por quê? Porque eles já conviveram nos fatídicos anos 80, início dos anos 90. Mas, para muitos jovens, para muitas crianças, esse universo que está agora é um verdadeiro pesadelo, porque eles não imaginavam que isso seria de fato possível. Ou seja, que tão rapidamente nós teríamos aí ficaria deteriorado o tecido social. Ou seja, nós temos uma parcela grande da nossa população que, de repente, não consegue, de fato, colocar comida no prato, não consegue ter uma segurança alimentar. E aí, recordando de uma aula que eu aplicava semana passada, é justamente o seguinte, se você não está bem alimentado, se você não está nutrido, se você não está seguro de que você tem, por exemplo, um teto, você não tem tranquilidade para pensar num curso superior. Você não tem tranquilidade para melhorar de trabalho porque você está procurando o trabalho que aparecer. Você gostaria de trocar de bicicleta, de moto, de carro, mas muitas vezes você teve que vender o seu único bem para pagar dívida, seja de cartão ou mesmo um talão que ficou atrasado. Então, tudo isso cria uma certa tristeza generalizada em muitas pessoas, porque elas olham para o horizonte e não veem o horizonte. Isso é muito ruim. Brasil, com toda essa situação, também a gente tem que contextualizar o cenário pandêmico, todo o impacto que a pandemia proporcionou aí para a população também, muitos empregos que foram encerrados e agora estão voltando, né, devagarzinho, estão sendo realocados ao mercado de trabalho, mas teve esse impacto sim. E muitas pessoas deixaram também até de ter uma segurança de fazer uma dívida, de fazer um compromisso a longo prazo, como você disse muito bem, no caso das faculdades. A gente via nas escolas públicas, quando os alunos terminavam o terceiro ano, terminavam o ensino médio, já buscavam uma faculdade, mesmo aqueles que tinham menos condições, conseguiam fazer um curso, nem que seja com algum incentivo do governo, né, mas conseguiam fazer algum curso superior ou curso técnico. E hoje em dia, esse sonho, para muitos, já saiu de hipótese, né? Olha, e isso tudo, Guilherme, está vinculado diretamente a uma descrença, inclusive na própria política. É muito triste observar que dessa parcela, particularmente, né, que eu estava analisando, que é aí dos 16 até os 34 anos, muitos desses, homens e mulheres, eles não pretendem votar nas próximas eleições. Eles não acreditam em mudanças, eles estão assim desconcertados, estão sem rumo, eles se sentem como que roubados. A verdade é essa. Porque num dado momento em que a pessoa está no auge daquilo que ela poderia ser, naquele momento que ela poderia oferecer o seu melhor para o seu país, no sentido de estar cursando um curso técnico ou mesmo a universidade, ela mal consegue pegar um ônibus.
Eu estava lendo um relato de uma jovem que ela tem um emprego, esse emprego tem um determinado valor, né, um passe, mas ela vai a pé para o trabalho, ela volta a pé para o trabalho, mesmo com os riscos inerentes a uma mulher andar sozinha na rua em certos lugares e horários, porque ela precisa economizar para dar conta de pagar os salões. Então, essa pessoa que está nesse momento, ela não consegue priorizar a escola. E isso refletiu, está refletindo nas matrículas. Se você for hoje, provavelmente, no secretário, né, no nosso superintendente, e perguntar como anda a matrícula nas nossas escolas públicas, essas matrículas estão tímidas, elas estão pequenas. Tem uma parcela da nossa juventude que, na verdade, ela desistiu de estudar. E isso é terrível. E ela não desistiu somente por uma questão aleatória. Muitos jovens, quando conseguiram um emprego, até um subemprego, eles preferem ter esse salário mínimo, ou às vezes até menos do que isso, mas ajudar na despesa de casa, ou pelo menos não ser um peso para a família, do que voltar e deixar esse trabalho para estudar. Porque o trabalho, ele vê o resultado todo fim do mês, ou todo início de mês, ele tem aquele valor na conta. Para quem está tendo dificuldade para pagar uma passagem de ônibus, imagina se ele consegue colocar na sua lógica estudantil ou na sua lógica de prioridade recursos para pagar uma faculdade. Recursos, por exemplo, para fazer um curso técnico. Então, muitos têm vontade, é claro que muitos estão fazendo, muitos estão entusiasmados, né, e já se preparando para vestibulares, mas o que me preocupa são aqueles que estão à margem, são aqueles que estão deixados de fora. Né? Me parece que desse grande evento chamado universidade, cursos técnicos, pós-graduação, muitos não estão conseguindo sequer pensar na hipótese de participar. Então, falando sobre o cenário econômico, falando sobre a realidade dos brasileiros, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Blas Paulo. Para a Rádio Clube 98, o repórter